Olá, pessoal! Fiel ao seu batismo, Edviges viveu plenamente as 4 dimensões da graça santificante. Amou a Deus, ao próximo, ao mundo e a si mesma. Foi testemunho vivo da ação de Deus na vida de uma pessoa, como virgem, mãe, esposa e consagrada. Viveu mais para os outros do que para si mesmo. Foi uma mulher de muita fé, muita esperança, muita caridade, em virtude do seu amor ao próximo. Hoje falaremos dos milagres e fatos prodigiosos em sua vida e nas provações e tragédias. Vem comigo! Edviges levava longas horas na oração silenciosa. Na igreja da abadia de Zebinica, ela gostava de passar as noites sozinhas em íntimos colóquios com Deus. 2 freiras de nome Gaudência e Eugênia tinham muita curiosidade de saber o que fazia a duquesa nas horas que permanecia sozinha, fechada na igreja às escuras. As duas resolveram então ficar escondidas na igreja sem o conhecimento da santa e tiveram a ocasião de presenciar um milagre, do qual depois deram testemunhos. Edviges estava diante de um crucifixo grande, quando Nosso Senhor soltou o braço direito da cruz e abençoou a santa, que rezava de joelhos. E ele disse com voz clara: "Tua oração foi ouvida, Edviges, receberás o que pediste." Ainda hoje, na igreja da abadia, existe uma placa que marca o local onde se passou esse prodígio escrito: "Neste lugar, Cristo abençoou Santa Edviges." Alguns outros numerosos milagres e fatos maravilhosos ainda em vida, Edviges praticou. Ficaram registrados nos depoimentos dos seus contemporâneos casos documentados de curas de cegueira e outras doenças da vista. Há também 2 casos impressionantes de pessoas que, graças à duquesa, retomaram a vida depois de terem sido enforcadas. Edviges obtinha do seu esposo que fossem substituídas sentenças de morte ou que fossem libertados prisioneiros com a condição dos beneficiados, sob suas ordens, trabalharem na construção de mosteiros, igrejas e hospitais. Ela conseguiu, com esse piedoso subterfúgio, poupar numerosas vidas e, ao mesmo tempo, temperar com misericórdia a justiça que competia a seu marido fazer. Tal era a ascendência de Edviges sobre Henrique que ele não conseguia resistir a seus pedidos. Com isso, aproveitou-se de sua posição para exercer forte influência nas decisões políticas tomadas por Henrique I, sugerindo sempre a elaboração de leis mais justas para o povo que tanto sofria. Não era apenas uma santa dos cuidados materiais, mas tinha uma atenção jurídica em favor dos mais pobres. Certa ocasião foi aprisionado um grande criminoso, inimigo declarado do duque e perturbador da ordem pública na Silésia. Henrique mandou executá-lo imediatamente, para não dar tempo da esposa de rogar por ele, porque ele bem sabia que, diante dos rogos dela, ele seria incapaz de dizer não. O enforcamento realmente se realizou bem cedo, pela madrugada. Edviges se encontrava na missa quando ouviu o badalar dos sinos e compreendeu que a sentença já havia sido executada. Como das vezes anteriores, foi pedir ao duque que lhe entregasse o condenado. Certo de que o criminoso já estava enforcado, o duque atendeu. Edviges então convocou o seu procurador e lhe deu ordem para lhe trazer o criminoso ileso. O procurador respondeu que era impossível trazer o prisioneiro ileso porque ele já havia sido enforcado. Mas a santa repetiu a ordem e despachou o homem, que não teve outro jeito senão obedecer. Ele foi até o enforcado, decidido a levar seu cadáver à duquesa para que ela se convencesse de que ele havia dito a verdade. Mas, para grande surpresa sua e de todos os presentes, logo que o cadáver foi baixado da forca, recobrou a vida e o enforcado, como ordenou Santa Edviges, foi levado até ela.
Milagre semelhante ocorreu com um homem condenado à morte por ter roubado do vizinho a metade de um porco. Seus parentes correram imediatamente à duquesa rogando que ela conseguisse a libertação do infeliz. Ela se apressou, mas quando obteve do duque a revogação da sentença, o homem já havia sido enforcado. Um nobre chamado Henrique de Hesse foi mandado por Edviges para libertar o condenado e, o encontrando já enforcado, com a espada cortou a corda e, para espanto geral, o enforcado saiu andando e foi se ajoelhar agradecido diante da duquesa. Esse fato foi documentado por muitas testemunhas fidedignas e serviu ao processo de canonização de Santa Edviges. Um episódio maravilhoso ocorreu numa igreja na qual ela, em pleno inverno, rezava longamente de joelhos e a criada que a acompanhava, desagradada com a interminável oração, queixou-se com mau humor do frio intenso. Santa Edviges então afastou-se um pouco do lugar onde ela estava rezando e disse à moça que ocupasse o seu lugar. A criada obedeceu e, para grande espanto, sentiu-se prodigiosamente aquecida em todo o corpo, como se o fogo do amor de Deus que abrasava a santa tivesse comunicado o seu calor ao lugar em que ela rezava. Santa Edviges possuía também dom de profecia. Diversas vezes revelou com grande antecedência acontecimentos bons ou maus que só muito mais tarde se realizariam. Previu sua morte e a de várias pessoas com exatidão. Por um dom especial, também lia às vezes os pensamentos mais íntimos das outras pessoas. Muitas vezes ela foi vista em êxtase, cercada de uma luz sobrenatural enquanto rezava. A vida de Santa Edviges foi pontilhada de tragédias, especialmente relacionadas com sua vida familiar. Em todas as ocasiões, ela se portou com grandeza e valor admiráveis. Turbulências e guerras acarretaram a destruição do berço da sua família. 3 dos seus irmãos foram perseguidos e banidos. Sua irmã Gertrudes, rainha da Hungria, teve uma morte violenta numa emboscada. Santa Edviges, que era mãe extremada e dedicada, também assistiu sucessivamente à morte de 5 dos 6 filhos. Presenciou ainda o episódio muito doloroso que foi a guerra civil fratricida promovida por seu filho Conrado contra seu filho mais velho, Henrique o Piedoso. Em vida, o pai havia dividido seus domínios com os filhos. 2 filhas morreram precocemente. Outros 2 filhos faleceram em lutas e batalhas ao longo dos anos. E uma de suas filhas, Gertrudes, foi ser religiosa. Certamente uma mãe angustiada, repleta de saudade dos seus filhos. Nenhum golpe do destino, por mais duro que fosse, conseguiu quebrar o seu ânimo forte nas horas de aflição. Edviges destacava-se por sua coragem forte e viril, jamais perdendo a calma. Narra a história que, diante da dor pelo desaparecimento dos filhos, não derramou nenhuma lágrima. O sofrimento estava esmagando sua alma materna, e o sofrimento é o laboratório da santidade. Edviges foi uma mãe de coração cortado, transpassado pela dor e pela consternação. Não sabia chorar pelo sofrimento pessoal, mas ela chorava pela dor alheia e carregar o fardo pesado dos seus semelhantes, pois sabia entender da dor humana e vivia com santidade as suas próprias dores. Seus problemas não tiravam a paz de sua alma, sempre pronta a novo desafio. O silêncio foi seu companheiro na caminhada espinhosa pela qual passou. As perdas que acreditamos não foram fáceis e não entendemos onde ela buscava tanta força para não clamar socorro. Ocupava-se de forma ativa no silêncio contemplativo. Contemplar e agir eram seus 2 caminhos. Que Santa Edviges nos ensine, nos momentos de dor, a fazermos silêncios, esperar em Deus, como ela fez tantas vezes em sua vida. Até o próximo capítulo.